Olá! Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre princípios de biomecânica. Na verdade, na grade do curso de dança não existe a disciplina de biomecânica, só a disciplina de cinesiologia, mas eu acredito que tem muitos conceitos de biomecânica que são bastante importantes para ajudar vocês a entenderem sobre o movimento. Então eu resolvi introduzir essa aula na disciplina de cinesiologia para a gente conversar um pouquinho sobre força de reação do solo, alavancas e centro de massa e equilíbrio. A biomecânica é a ciência que aplica conceitos da física para estudar os seres vivos. No nosso caso, a gente vai usar alguns conceitos de mecânica para estudar os movimentos. A biomecânica, ela pode estudar as características do movimento medindo uma posição, um ângulo articular, uma distância percorrida ou mesmo a aceleração e a velocidade desse movimento. A biomecânica também estuda as forças que causam esse movimento, como por exemplo, forças musculares e forças de reação articular, que são forças internas, e forças externas, como a força de atrito, a força da gravidade, a inércia e a força de reação do solo. Você sabia que a gente só consegue andar, correr e saltar por causa dessa força de reação do solo? A gente empurra o chão e o chão empurra a gente de volta. É a terceira lei de Newton, a ação e reação, lembra? Nessa animação, a gente tem um exemplo disso. Sempre que a gente pisa no chão, a gente exerce uma força sobre o chão, e essa força é devolvida para a gente. Nesse caso, está sendo representado por essa reta vermelha. É essa força que ajuda a gente a ser propulsionado para frente, por exemplo, quando a gente anda ou corre, ou que ajuda a gente a ser propulsionado para cima quando a gente salta. Nesse gráfico, a gente tem um exemplo dessa força de reação do solo medida durante um salto vertical, que está representado por essa figurinha aí bem embaixo do lado esquerdo. Esse salto é chamado de salto com contramovimento. É feita uma flexão do joelho antes de fazer o salto propriamente dito. Essas figurinhas elas estão sincronizadas com o gráfico que está acima, que representa a força de reação do solo medida em newtons no eixo Y e o tempo no eixo X. Então, na fase descendente do movimento, quando a gente está flexionando os joelhos antes de saltar, a gente percebe que essa força ela é menor, ela vai para baixo, ela é menor do que a nossa força-peso. Se a gente tivesse paradinho, quietinho em cima desse instrumento que está medindo essa força, que no caso é uma plataforma de força, esse instrumento, essa força ela ficaria constante e representaria a força-peso, né, que está relacionado com a nossa massa. Quando a gente flexiona o joelho para saltar, essa força diminui. Quando a gente começa a empurrar o chão para estender o joelho e saltar, a gente percebe essa fase aqui da curva que está pintadinha de verde. Essa fase é a fase de impulsão, é onde a gente está gerando impulso, força de impulso que vai fazer a gente sair do chão. Aí a gente tem a fase de voo, onde no gráfico a gente não tem nenhum sinal, porque a gente não está exercendo força no solo. E esse primeiro grande pico de força que a gente vê acontecendo depois da fase de voo é quando a gente toca o solo durante a aterrissagem, e essa força está relacionada com a força de impacto. Por esse gráfico, a gente tem a noção de que quanto mais a gente empurrar o solo, mais o solo empurra a gente de volta. Ou seja, mais força ele devolve para a gente. Isso é uma coisa boa se a gente pensar que a gente quer saltar mais alto. Então, qual o segredo para saltar mais alto na dança, por exemplo? Empurrar mais o chão e fazer um bom plié, que na verdade, além de armazenar energia elástica nos músculos, como a gente viu na aula passada, você vai ter mais tempo para empurrar o chão.
força é aplicada em um sistema de alavanca, ela produz um torque, ou seja, um momento de força. E o resultado desse torque é um movimento de rotação. Então, sempre que eu aplico força num sistema de alavanca, o resultado é um movimento de rotação. A gente tem um exemplo na animação aí embaixo, onde a gente tem o triângulo vermelho representando um eixo, a barrinha azul representando o corpo rígido, e a gente tem duas cargas aí gerando força e gerando movimento nesse sistema, né, que é o peso do lado esquerdo e um esforço do lado direito. Uma alavanca é, então, um sistema composto por um corpo rígido sob influência de forças que tendem a rodá-lo sobre o seu eixo ou o seu ponto fixo. No nosso exemplo, o esforço é chamado de força de potência, enquanto a carga, que está sendo colocada do lado esquerdo, é chamada de resistência. Isso porque cada uma dessas forças está querendo produzir um movimento num sentido contrário. Enquanto a força da pessoa está querendo girar a barra no sentido horário, a força do peso está querendo girar a barra no sentido anti-horário, oferecendo então uma resistência ao esforço que a pessoa está realizando. A primeira pessoa a descrever um sistema de alavancas foi Arquimedes, e essa aqui é uma frase famosa dele: "Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo". Isso porque a função das alavancas é facilitar o trabalho, é potencializar o efeito da força que está sendo realizada. Dependendo da relação entre a posição do eixo, da força e da resistência, as alavancas são classificadas em primeira classe, segunda classe e terceira classe. Aqui a gente vê o exemplo de alavancas de primeira classe. Então, nesse tipo de alavanca, que também pode ser chamada de interfixa, o eixo ou o ponto fixo está entre a força e a resistência. Aqui vocês conseguem perceber alguns exemplos de alavancas de primeira classe. Notem que em todas elas o ponto fixo está entre a força e a resistência. Na alavanca de segunda classe ou interresistente, é a resistência que está entre o eixo e a força. Aqui vocês veem exemplos, então, de alavancas de segunda classe. Nas alavancas de terceira classe ou interpotentes, a força vai estar entre o eixo e a resistência. Aqui são alguns exemplos de alavancas de terceira classe. E aqui apareceu nos nossos exemplos um exemplo no corpo humano. O movimento humano ele é gerado pela produção de força pelos músculos que se inserem em ossos articulados por juntas, como a gente já viu nas aulas anteriores. Esse conjunto constitui um sistema de alavancas. Como está no nosso corpo, a gente acaba chamando de bioalavancas. Então, nessas imagens, a gente vê exemplos de alavancas de primeira, segunda e terceira classe no nosso corpo. Na figura do lado esquerdo, a gente tem um exemplo de uma alavanca de primeira classe, na nossa cabeça, na articulação ali entre o crânio e o nosso pescoço. Então, na articulação, ela representa o ponto fixo ou o eixo, que é onde vai acontecer o movimento. A força está sendo representada pela força dos músculos extensores do pescoço, representado ali pela letra F, e a resistência, representada pela letra R, ela está sendo dada pelo peso da cabeça, pela força-peso. Na figura do meio, a gente tem representado uma alavanca de segunda classe. Essa figura está representando o movimento de ficar na ponta dos pés, por exemplo, de fazer uma meia ponta.
Então, o eixo desse movimento, quando a gente vai ficar na meia ponta, né, vai fazer um movimento para ficar na meia ponta, o eixo do movimento está lá na ponta dos pés. A resistência está sendo oferecida pela força-peso, enquanto a força para realizar esse movimento está sendo exercida pelo tríceps sural, que vai fazer então a extensão do nosso tornozelo. Na figura do lado direito, a gente tem um exemplo de uma alavanca de terceira classe. Aqui está sendo representada a articulação do cotovelo, representando então aqui o triângulo, o ponto fixo. A força está sendo exercida pela contração do músculo bíceps braquial e a resistência está sendo oferecida então pela força-peso, poderia ser também por um peso que a gente está segurando ali na mão. Sempre que um músculo contrai, a sua força produz um torque ou momento de força no osso onde ele está inserido, o qual resulta no movimento da articulação. Por exemplo, quando o bíceps contrai, sua força gera um torque flexor na articulação do cotovelo. Se o torque gerado pela contração do bíceps for maior que o torque gerado pela resistência, por exemplo, pela força-peso do nosso antebraço, acontece o movimento de flexão do cotovelo e o bíceps está fazendo contração concêntrica. O momento de força ou torque é, então, a capacidade de uma força gerar rotação. Quanto maior o torque ou quanto maior o momento de força, maior é a capacidade que essa força teve em gerar rotação, movimento de rotação. E aqui, quando eu falo movimento de rotação, eu não estou querendo dizer rotação interna e externa. Estou querendo dizer movimento do tipo rotação, movimento que acontece em torno de um eixo. Então, a flexão e extensão é um movimento do tipo rotação, porque acontece em torno de um eixo, assim como a abdução e adução, assim como a rotação interna e externa. O torque, ele é o produto entre a força e a distância perpendicular entre a linha de ação dessa força e o eixo de rotação. Essa distância é chamada de braço de momento. Quando a resultante de todas as forças que atuam sobre um ponto material é zero e o momento de força ou torque resultante também é zero, na física se diz que um corpo está em equilíbrio, ou seja, ele não estaria realizando nenhum tipo de movimento. Agora, equilíbrio também pode se referir ao quão estável é a posição do meu corpo, que é o que a gente chama de balance, por exemplo. Então, o equilíbrio ele é a capacidade de controlar as oscilações e manter o alinhamento do nosso corpo contra a gravidade, mantendo a projeção do nosso centro de massa dentro da base de sustentação. Já a estabilidade é a resistência à perda do equilíbrio. Vamos usar como exemplo essa animação aí do lado. Essa é uma posição com pouca estabilidade, ou seja, é um movimento que exige posições bastante instáveis, tem pouca resistência à perda do equilíbrio, é fácil perder o equilíbrio. Em compensação, essa bailarina ela tem um bom equilíbrio, ela tem uma boa capacidade de controlar essas oscilações para manter a projeção do centro de gravidade dela alinhado ali com a base de sustentação. O que é esse centro de gravidade ou esse centro de massa, então, que vai estar relacionado com o nosso equilíbrio? A gente sabe que no campo gravitacional da Terra, todo o corpo é atraído por uma força, a força-peso, que tem intensidade proporcional à sua massa e na direção e sentido do centro da Terra. Cada pedacinho de massa do nosso corpo é atraído por uma força na mesma direção e sentido
em diferentes pontos de aplicação. O centro de gravidade é o ponto no qual pode-se aplicar uma única força de sentido contrário, capaz de compensar todas essas forças. Seria o ponto de equilíbrio dessas forças. O centro de massa é algo correlato, mas ele está relacionado à distribuição de massa. Então, o centro de massa ele é definido como um ponto ao redor do qual a massa corporal se equilibra. Seria um ponto onde eu tenho toda a massa distribuída de forma uniforme ao lado desse ponto. É comum a gente pensar que o centro de massa ele está no centro geométrico de um corpo, ele está ali no meio do caminho. Mas na verdade não é isso. O centro de massa ele depende de como a massa está distribuída em torno dele. Tá? Aqui a gente tem alguns exemplos. Então, se a gente pegar um círculo perfeito, onde a distribuição de massa é perfeita, a gente vai perceber que o centro de massa coincide com o centro geométrico do círculo. Agora, se a gente pega um cone, esse cone ele tem muito mais massa perto da base do que perto da ponta. Então, o centro de massa desse cone, ele vai estar mais perto da base, ele vai estar mais para baixo. Vamos fazer uma experiência. Pega uma caneta sem a tampa e tenta equilibrar ela no seu dedo. Quando você conseguir equilibrar ela no seu dedo, significa que você achou aonde é o centro de massa dessa caneta. Agora, coloca a tampa na caneta e tenta fazer a mesma coisa. Coloca o dedo exatamente no mesmo local que você colocou antes. Você vai perceber que o centro de massa não é mais aí, né? O centro de massa mudou. Mudou porque você adicionou massa em uma das extremidades. Então, agora eu tenho mais massa de um lado do que do outro. Então, esse centro de massa, ele caminhou um pouquinho para o lado aonde foi adicionada essa massa. Então, isso mostra que a posição do centro de massa sempre vai depender de como a massa está distribuída. Se a gente quisesse calcular esse centro de massa, a gente teria que usar um dos métodos que possibilitam a gente calcular o centro de massa, é usando essa equação que vocês estão vendo aí, aonde M representa a massa de cada segmento e R significa a posição do centro de massa de cada segmento. Então, eu teria que saber a massa e a posição do centro de massa do meu antebraço, do meu braço, da minha cabeça, do tronco, da coxa, da perna, do pé, da mão, para colocar nessa equação e calcular o centro de massa. Na figura do lado esquerdo, a gente tem um exemplo disso, né? Então, a gente tem lá KSP e tem uma bolinha, representa o centro de massa, determinado então pela massa e pela posição do centro de massa de cada um dos segmentos que estão representados aí nessa figurinha, nesse palito man. Como é que a gente sabe qual é a massa de cada segmento nosso e aonde é a posição do centro de massa de cada segmento nosso? O método mais usado é baseado em modelo antropométrico. O que é isso? Há muitos anos atrás, alguém pegou uma série de cadáveres, esquartejou os cadáveres e pesou cada segmento. Então, foi achado um peso médio, uma massa média, para cada segmento do corpo. Para o braço, para o antebraço, para a mão, para a cabeça, do jeito que vocês estão vendo aqui, por exemplo, nessa figurinha. Tá? A partir disso, encontrou-se uma relação entre a massa do segmento e a massa total do corpo. Por exemplo, a cabeça corresponde a quantos por cento da massa total? O braço corresponde a tantos por cento da massa total. Então, com isso, a gente consegue encontrar a massa, por exemplo, da nossa cabeça. É só a gente saber a nossa massa total e fazer uma regrinha de 3, sabendo que a massa total do corpo é 100% e a massa da cabeça corresponde a, de acordo aqui com a nossa figurinha, 6,94% desse peso total. A mesma coisa foi feita para encontrar a posição do centro de massa de cada segmento.
Agora, a gente não vai calcular o centro de massa. Eu só estou colocando essas equações aqui porque fica mais fácil a gente entender como a massa de cada segmento e a posição aonde esse segmento está vai alterar a posição do nosso centro de massa. Então, é muito comum a gente perguntar para alguém aonde está o centro de massa e essa pessoa responder, está perto do umbigo. Isso pode até ser verdade se a gente considerar uma pessoa com uma conformação corporal razoável, ou seja, sem sobrepeso, em pé, com os braços ao longo do corpo. Agora, se essa pessoa, por exemplo, abduzir o braço direito, ela levou mais massa para o lado direito, ela afastou mais massa para o lado direito. Então, o meu centro de massa desloca para a direita, como mostrado na figura superior do lado esquerdo, aí no slide. Se ela sobe os dois braços, faz uma abdução de 180 graus nos dois braços, ela colocou mais massa para cima. Então, a posição do centro de massa sobe. Se a gente considerar uma pessoa obesa ou uma mulher gestante, ela vai ter mais massa no abdômen projetado para frente. Então, isso desloca o centro de massa para frente. E dependendo da posição que a gente adota no nosso corpo, o centro de massa ele pode até aparecer fora do corpo, como a gente está vendo aqui nas figurinhas embaixo no canto direito. Então, o centro de massa ele não é algo material, né? Ele é um conceito. Agora, por que é tão importante estudar centro de massa? Ou por que eu considero importante estudar centro de massa para quem vai trabalhar com movimento? Porque a posição do centro de massa está relacionado com a nossa estabilidade, né? Quando o centro de massa está abaixo do ponto de apoio, eu tenho uma situação de grande estabilidade, ou seja, é mais difícil eu perder o meu equilíbrio. Para um corpo permanecer em equilíbrio, uma linha vertical imaginária que passa pelo centro de massa tem que cair na área delimitada pelos pontos de apoio, tem que cair dentro da minha base de sustentação. Quando essa linha imaginária cai fora dessa área delimitada pelo ponto de apoio, cai fora da minha base de sustentação, significa que eu estou em desequilíbrio, eu vou cair. Aqui nessa animação, a gente tem um exemplo, onde eu tenho representado, então, os segmentos mão, antebraço, braço, cabeça, tronco, coxa e perna, e foi calculado o centro de massa, a posição do centro de massa, que está representado ali pelo círculo branco com um X preto no meio. Então, vocês percebem que conforme essa pessoa se movimenta e muda, portanto, a posição relativa dos segmentos, a posição do centro de massa também muda. Só que ela sempre cai, se a gente traçar uma reta vertical passando por esse centro de massa, ela sempre cai no apoio das mãos. Por isso que ele não cai. Agora vamos pegar de novo o exemplo lá da nossa bailarina com aquele balance maravilhoso. É a mesma coisa, a lógica é a mesma para o exemplo anterior. Ela vai mudando a posição do corpo dela de maneira que a projeção do centro de massa, representado ali pela bolinha branca, bem no meio do corpo dela, vai sempre cair na base de sustentação, né? A gente percebe que nesse caso a situação é bem mais instável
e a projeção dessa bolinha branca, ou seja, a projeção do centro de massa, às vezes cai bem no limite dessa base de sustentação, né? Ou quando ele ameaça sair é quando ela tem um maior desequilíbrio, mas ela traz ele sempre de volta para o centro, tá? Por isso que ela consegue permanecer no balance, consegue permanecer em equilíbrio. Bom, agora vamos juntar um pouquinho dessa informação com a informação anterior que a gente viu sobre torque. Nesse exemplo aqui, se a gente traçar então uma linha vertical, passando pelo centro de gravidade dessa pessoa, representada aí por esse círculo, a gente vai ver que ele vai cair bem em cima da mão dela. Então, a força-peso está caindo bem em cima do ponto de sustentação ali, da base de apoio. Com isso, eu não tenho torque sendo gerado nem para um lado, nem para o outro. Esse sistema está em equilíbrio. Já nesse exemplo, a gente percebe que o centro de massa não está posicionado acima, alinhado na vertical com o ponto fixo. Ele está deslocado para a direita. Isso gera um braço de alavanca e essa força-peso vai exercer um torque nesse sistema de alavancas, vai produzir então um movimento de rotação, fazendo com que essa pessoa caia, ela não consiga manter essa posição, né? Então, se isso fosse um vídeo, a gente ia ver que essa posição ela foi mantida por um instante muito pequeno, né? Mas do jeito que ela está posicionada, ela não conseguiria permanecer estável por muito tempo nessa posição. Quais são os fatores que aumentam então a estabilidade e o equilíbrio? O primeiro fator aqui colocado é o aumento da massa corporal. Por quê? Porque se eu tenho mais massa, a força-peso é maior, então eu estou exercendo mais força sobre o solo, fica mais difícil me deslocar se eu recebo, por exemplo, uma força externa. Aumento do atrito entre o corpo e a superfície de contato, né? Isso quando eu estou dizendo de estabilidade para não escorregar, tá? Aumento da base de apoio. Quanto maior a base de apoio, maior a minha base de suporte, então maior é a área que eu tenho ali para o meu centro de massa oscilar sem que a projeção dele caia para fora dessa base de sustentação. Posicionamento horizontal do centro de massa próximo aos limites da base de apoio do lado da força externa que se aproxima. Vamos pensar numa situação para exemplificar isso daqui. Então, imagina que alguém vem para te empurrar. Alguém vem de frente para te empurrar para você cair de costas. Se você deslocar o seu peso para frente, né, ou seja, você vai colocar o seu centro de massa próximo ao limite anterior da sua base de apoio, do lado da força externa que está se aproximando, que é a força da outra pessoa que está vindo te empurrar, você fica mais estável, porque para ela te derrubar, ela vai ter que percorrer, ela vai ter que fazer o seu centro de massa percorrer toda a sua base de sustentação até a parte posterior para depois cair. Se você tivesse paradinho lá no meio, o caminho para ela te derrubar seria muito menor. Tá? E um outro fator, posicionamento vertical do centro de massa mais inferior possível. Então, quanto mais a gente abaixar o nosso centro de massa, mais estável fica. Nesse exemplo aqui, vocês conseguem perceber aonde está o centro de massa? Se a gente considerar que ela está parada, que ela está estável nessa posição, apesar de ser uma posição de instabilidade muito grande, né? Mas se a gente considerar que ela está parada nessa posição, o centro de massa dela tem que estar posicionado, alinhado com a mão dela de alguma forma, tá? É muito provável que nessa posição o centro de massa dela esteja ali fora do corpo.
nessa posição aqui, o que vai acontecer se ele estender o joelho? Por quê? Considerando que ele está estável nessa posição, ou seja, ele está parado nessa posição, a gente consegue então perceber que o centro de massa dele está posicionado alinhado com a palma da mão dele, certo? Se ele estender o joelho, ele vai estar levando mais massa para aquele lado. Consequentemente, ele vai alterar o centro de massa para o lado, ele vai deslocar o centro de massa para o lado da perna que foi estendida. Esse centro de massa ele não vai mais estar caindo em cima da base de apoio dada ali pela mão. Então, se ele não mudar outra coisa no corpo dele, se ele não mudar a posição de outro segmento do corpo dele para trazer esse centro de massa de volta para cima ali da mão, alinhado com a mão, ele vai cair para o lado do joelho que foi estendido. Agora, a gente consegue se manter parado mesmo em posições de grande instabilidade ou de situações de grande instabilidade. Quanto mais instável for a posição, maior o esforço para manter essa posição, ou seja, mais força muscular o meu corpo vai ter que fazer para vencer esse torque, para vencer o torque gerado pela força-peso, gerando então um torque contrário e me mantendo na posição desejada. Quando a gente adiciona massa a um sistema, seja a massa de um objeto ou seja uma outra pessoa, o centro de massa ele é definido pelo conjunto, então vai contar a massa de todo o conjunto que está interagindo. Se eu seguro uma caixa, por exemplo, agora o centro de massa não vai ser determinado só pela posição dos meus segmentos corporais, mas vai ser determinado também pela massa e pela posição da caixa que eu estou segurando. Tem um exemplo aí no canto superior esquerdo. Quando eu componho uma posição com mais de uma pessoa, a massa de cada segmento dessas pessoas e a posição dos segmentos de cada uma dessas pessoas é que vai determinar a massa do conjunto. Então, nessas duas situações que a gente está vendo aqui, nesses dois exemplos, essa situação ela está estável porque o centro de massa do conjunto está caindo ali em cima da base de sustentação. De qualquer forma, a gente percebe que o esforço muscular para manter essa posição ele é bastante grande, por serem posições bastante estáveis, onde eu tenho uma base muito pequena, por exemplo. Bom, agora que a gente já viu esse monte de conceito, é sua vez de aplicar a biomecânica para melhorar o seu salto e o seu balance. Será que você consegue?